A quaresma é apenas mais um ritual pagão. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Cristiane e hoje eu vou falar para vocês qual é o real sentido da quaresma pela Igreja Católica e, na minha opinião, o que isso significa a mais além do misticismo. Então vamos lá, o que significa quaresma para a Igreja Católica? A quaresma é um período instituído pela Igreja Católica que se inicia na quarta-feira de cinzas, que se estende até a Páscoa e representa para os católicos um período de reflexão. É um tempo de transformações, reconhecendo as nossas limitações, os nossos erros. Eles consideram a quaresma como um tempo de penitência e também de um tempo de oração mais intensa. E para eles também é o momento mais exato para acertarem nos caminhos de Jesus e também para vencer o mal, que para eles é o diabo, né? Aquele ser, pessoa, aquele ser que para eles existe. A quaresma é um ritual criado pela Igreja Católica. Não são todas as religiões que são adeptas a esse tipo de ritual. Então, gente, para eles, resumidamente aqui, a quaresma significa um tempo de reflexão onde você para analisar, né, todas as coisas que você faz de errado, né, para abandonar práticas pecadoras, enfim. Só que para mim, a quaresma ela é muito mais do que isso, né? A quaresma ela não deve ser considerada apenas em um tempo, um curto espaço de tempo de 40 dias. Obviamente, claro que a igreja também fala isso em outras épocas, né, que a gente sempre deve fazer penitência e tudo mais. Só que para mim é muito além disso também, porque você parar para analisar, você querer orar mais, você querer parar para analisar a situação de Cristo num todo, 40 dias antes da Páscoa, e se fazer penitência em relação a isso, e durante o resto do ano você não faz nada, isso é uma grande incoerência da pessoa. A gente sim deve fazer penitência, mas não no sentido de ficar se abstinando de coisas, porque a quaresma ela é uma imitação de Cristo no deserto. Então assim, não que isso não seja necessário na nossa vida. Obviamente, sempre quando a gente está se sacrificando por desejos da carne, nós estamos vencendo o nosso ego. Por exemplo, se você diz que você não consegue parar de comer chocolate, isso é uma grande mentira, é uma verdade relativa sua, porque a gente sim consegue parar de comer chocolate. Porque, por exemplo, se você for tirado hoje, arrancado hoje aqui do Brasil e for morar num deserto onde não existe chocolate, você não vai morrer pela falta de chocolate. Isso está na sua cabeça, né? Então a gente sempre venceu os desejos da carne, que muitas vezes são considerados vícios, isso sim nos faz bem. Só que você querer vencer os desejos da carne, se sacrificar por algo maior, que é provar alguma coisa para Deus, isso está fora de contexto. Porque assim, Deus não precisa da nossa aprovação para nada, do nosso sacrifício. Ele não pede sacrifício em prol de nós mesmos. Ele pede sacrifício em prol de outras pessoas. Então, por isso que para mim, a quaresma ela vai muito além de um sacrifício pequeno, né? E eu acho que a Igreja Católica ela peca muito nesse sentido de ficar sempre enfatizando o ser num sentido único, né? Sempre fala do eu e o outro. O outro não importa? Então, assim, a quaresma, ela vai muito além de você simplesmente falar em penitência própria. A penitência, a real penitência da quaresma é você se olhar, ver o que além de você está pecando, o que você está deixando de fazer pelo próximo que você poderia fazer. Sabe o que é penitência de verdade na quaresma? Não é você simplesmente deixar de comer algo que você gosta. É você pegar, por exemplo, uma roupa que você acabou de comprar que está em etiqueta e dar para alguém que não tem o que usar. Isso é a real penitência, porque você gastou um dinheiro com aquilo, porque você se autovaloriza, você se ama e você se autopresenteou com aquilo. Mas e se você pegar aquilo que você gostou muito de ter ganhado, abrir mão desse presente para você e dar esse presente para uma outra pessoa? Acredito que para você, apesar de ser meio difícil no começo, essa é a verdadeira penitência, porque foi difícil pra você. Eu entendo porque eu já fiz isso, né? Eu já desapeguei de coisas que eu gostava muito, que tinham um valor muito mais emocional pra mim, e doei pra uma pessoa que não tinha condições, né, de comprar, uma pessoa que estava passando frio. Então, assim, esse é o verdadeiro sacrifício. Porque, gente,
Por mais que muitas pessoas falem, mas isso não é sacrifício, é ajudar o próximo, também é sacrifício, né? Porque muitas pessoas pensam que ajudar o próximo, dar uma roupa, é uma roupa que você não usa mais, uma roupa que você não quer mais. Mas e se você fazer o contrário? Se você doar alguma coisa que é muito importante pra você? Eu acredito que além de ser sacrificante, também vai ser gratificante você fazer isso. Então a quaresma, ela tem que ser, no sentido metafórico, o ano todo. Não só apenas um período para você querer mostrar para alguém que você tá em jejum, você tá fazendo penitência. Então, o sentido da quaresma pela Igreja Católica me passa muito uma impressão individual. A gente não tem que ser individualista, a gente tem que ser um conjunto, a gente tem que agir como um grupo, né, como pessoas mais unidas na quaresma. Então, o real motivo da morte de Cristo foi muito além disso. Ele morreu por todos nós. Foi muito sangue derramado. Quando Cristo fala na última refeição para bebermos do sangue, não é literalmente beber vinho, né? É se purificar sempre, beber daquele sangue, honrar, pelo menos, honrar a Cristo, o que Ele fez por nós. É beber literalmente o sangue que foi derramado por nós, entende? Então, a quaresma em si também traz essa mesma reflexão, só que deve trazer essa reflexão o ano todo, né? Até porque quaresma não santifica ninguém. E orações intensas também não. Isso é uma coisa que eu sou totalmente contra. Por quê? Porque tem dias que eu não tenho vontade de orar. Tem dias que eu não tenho vontade de falar com Deus. E tá tudo certo. Deus entende meu coração. Tem dias que eu tô cansada, que eu tô exausta, que eu deito pra dormir e apago. E tá tudo certo, não é porque eu odeio a Deus. É porque eu tô me sentindo assim naquele dia, né? Então você intensificar uma oração só porque você está na quaresma é incoerente. Não faz sentido. Você não deve intensificar oração nenhuma. Você deve intensificar o seu amor. E onde está Deus é no sentido horizontal. Deus está aqui e não aqui, no sentido vertical. Então, quando a gente pega esse sentido dessa intenção e transforma ela em amor e não em oração, porque Deus não quer oração. Deus quer a nossa verdadeira intenção. E intenção já é oração. E quando a gente pega tudo isso, unifica e aí distribui para outras pessoas, é ali que está Deus. E não no sentido horizontal. Deus não quer a nossa individualidade, o nosso sacrifício, a nossa penitência e tudo mais. Sim, Ele quer a nossa evolução, Ele quer a nossa reflexão, para cada dia errarmos menos, para cada dia evoluirmos mais. Só que nesse sentido é você sempre pensar em prol do outro. Você está se sentindo bem consigo mesmo? Beleza, agora você vai para outra pessoa. Você vai despejar esse amor que está transbordando aqui em outra pessoa. Não importa da maneira que você vai fazer. Eu dei o exemplo de doar uma roupa porque é uma coisa muito simples a gente fazer. Só que tem pessoas que não tem como doar roupa, né? Então você pode doar o quê? Um abraço? Um sorriso? Você pode falar o quanto você ama a outra pessoa. Tem tantas formas de você amar o seu próximo sem necessariamente fazer ações que muitas vezes não estão disponíveis para algumas pessoas, porque assim, eu conheço pessoas que não têm R$1 no bolso, que não têm condições, assim, mal de se alimentar, mas elas fazem tanto em prol do outro que a vida dela sempre vai progredindo, a vida dela sempre vai prosperando. Então, gente, o que está no nosso coração, o que é real, o que é verdadeira intenção, sim, a gente deve praticar e a gente deve se sacrificar, sim, com a real intenção. Não se sacrificar por sacrificar porque a gente está em tempo de quaresma, até porque isso seria falso para Deus. Deus também não precisa da sua individualidade, do seu sacrifício, do seu jejum, da sua penitência em prol de um tempo quaresmal. Ele precisa muito mais do que isso, até porque ele já conhece a sua intenção no seu coração. E você jejuar, fazer sacrifício para provar para Deus que você se arrepende dos seus pecados, isso é muito pequeno. O que é grandioso é você fazer coisas que você não faz habitualmente. Isso que é a verdadeira penitência. Esse é o verdadeiro sacrifício que Deus pede a você. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo, reflitam bem sobre esse assunto e até o próximo.